Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo da sua liberdade esteja dentro de você? Não são as pessoas, nem os problemas, nem o caos lá fora. É o que acontece silenciosamente na sua mente. São os pensamentos que surgem sem pedir permissão, os julgamentos automáticos, os medos que você nem percebe que carrega. É como se existisse uma voz interna, sempre pronta para te lembrar do que você perdeu, do que poderia dar errado, do que não está sob o seu controle. E o pior é que quanto mais você tenta lutar contra isso, mais parece que a mente te prende ainda mais. Os antigos estoicos descobriram uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A maior prisão não tem paredes, tem narrativas. Hoje, você vai entender como quebrar essas correntes invisíveis que te fazem reagir sem pensar, se culpar por tudo e se perder em batalhas que não valem a sua energia. Não é sobre viver sem problemas, é sobre aprender a enxergar além deles. E quando você compreender isso, vai perceber que existe uma força dentro de você que sempre esteve ali, mas que quase ninguém aprende a usar. Já reparou como os seus maiores conflitos raramente começam fora de você? A maioria nasce silenciosamente, dentro da sua própria cabeça. É quando você revive uma conversa antiga, repensa uma decisão, sente um peso inexplicável no peito e, de repente, está esgotado sem que nada tenha acontecido ao seu redor. O problema é que quase ninguém nos ensina a lidar com essa tempestade interna. A mente dispara pensamentos como flechas e antes que você perceba, está reagindo, se defendendo, criando histórias, buscando culpados. É um ciclo sutil, mas poderoso. Você se perde tentando controlar o que não depende de você e, no processo, esquece da única coisa que realmente poderia dominar: a forma como responde ao que acontece. O mais perigoso é que esse conflito interno é invisível. Para quem olha de fora, você parece normal. Mas por dentro, há um desgaste silencioso. Pequenos comentários viram ofensas. Um atraso vira rejeição. Uma mensagem não respondida vira abandono. Sem perceber, você entrega o controle da sua paz ao que os outros dizem, pensam e fazem. E isso te prende, porque cada provocação, cada crítica, cada ruído externo se transforma numa batalha emocional. E o pior, quando você luta contra tudo, perde a energia que deveria ser usada para construir quem você quer ser. É como viver com as mãos sempre cerradas, pronto para se defender, mesmo quando não há ataque. Isso cansa, isso te drena, isso te afasta de você mesmo. Os antigos estoicos entenderam algo que quase todo mundo esquece. O mundo externo nunca vai parar de te testar. Sempre haverá provocações, perdas, expectativas não correspondidas e pessoas tentando te arrastar para o caos delas. Mas a verdadeira força não está em controlar o que acontece fora. Ela nasce quando você aprende a silenciar o ruído dentro de si. Não se trata de ignorar problemas ou fingir que nada te afeta. É sobre desenvolver uma presença tão sólida que nenhum olhar, palavra ou comportamento dos outros consiga te desestabilizar. Essa não é uma habilidade instantânea, mas um caminho. E entender essa verdade é o primeiro passo para recuperar aquilo que você perdeu sem perceber: o domínio sobre a sua própria mente. Uma das maiores armadilhas da mente é acreditar que o que os outros fazem é o que determina a sua paz. Um comentário atravessado, um olhar de desdém, uma crítica velada, tudo isso parece ter o poder de nos ferir. Mas a verdade é que o que realmente nos atinge não são os fatos em si, e sim o significado que damos a eles. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que te abala, mas o julgamento que você faz sobre o que aconteceu. Isso muda tudo. Porque se o que te fere não é o acontecimento, mas a forma como você o interpreta, então o poder sempre esteve nas suas mãos.
O problema é que crescemos condicionados a reagir. Vivemos no modo automático, deixando que cada provocação decida o nosso humor, deixando que cada palavra dite o nosso valor. Pense em quantas vezes você gastou horas, talvez dias, remoendo algo que alguém disse. Você repete a cena, reconstrói diálogos, cria argumentos que nunca serão usados. Enquanto isso, a pessoa que te provocou segue a vida, e você fica preso na sua própria mente. Isso acontece porque confundimos controle com reação. Achamos que nos defendendo de tudo, estamos nos protegendo, mas, na verdade, estamos entregando mais poder ainda. Reagir é fácil. Difícil é permanecer no centro quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. Difícil é não permitir que o caos externo encontre brechas dentro de você. E essa dificuldade é o que separa quem vive refém das circunstâncias daqueles que aprendem a governar a si mesmos. Os estoicos entenderam que liberdade não é estar num mundo sem dor, sem provocações ou sem críticas. Liberdade é não ser dominado por elas. Isso não significa ser frio, apático ou indiferente. Significa criar um espaço entre o que acontece e o que você decide sentir. É nesse espaço que nasce o autocontrole, a clareza e a verdadeira força. Quando você percebe que pode escolher não aceitar o convite para a guerra emocional, algo dentro de você muda. Você para de desperdiçar energia tentando vencer discussões inúteis, parar de se justificar o tempo todo, parar de provar o seu valor para quem não está interessado em vê-lo. A sua mente começa a se libertar no exato momento em que você entende que não precisa mais reagir para se sentir inteiro. Imagine que você está num ambiente onde tudo parece um convite ao conflito, uma reunião tensa no trabalho, um familiar provocando com indiretas calculadas, um amigo usando palavras que soam como facas escondidas. É nesses momentos que a maioria cai na armadilha. Reage no impulso, fala mais do que deveria, se defende sem necessidade e, no fim, sai da situação carregando uma mistura de raiva e arrependimento. É isso que pessoas em situações caóticas querem, te tirar do seu centro. Porque quando você perde o controle interno, perde tudo. A mente fica barulhenta, o corpo fica pesado, a sua energia se fragmenta. E o pior, você sai dessas interações sentindo que se perdeu de si mesmo, como se tivesse sido sequestrado por emoções que nem escolheu sentir. Mas existe outro caminho. Os estoicos chamavam isso de prática consciente da pausa. Em vez de responder no calor do impulso, você aprende a criar um espaço entre o estímulo e a reação. Não é passividade, é estratégia. É como um guerreiro silencioso que escolhe quando e como se mover. Isso significa que quando alguém tenta te provocar, você não nega o que sente, mas também não se deixa ser guiado por isso. Você observa, respira, deixa o veneno emocional escorrer sem entrar na sua corrente sanguínea. E é nesse espaço de observação que o poder começa a mudar de mãos. O que antes te controlava perde força, porque você percebe que não precisa mais lutar cada batalha. Você escolhe onde colocar sua atenção, e essa escolha muda tudo. Com o tempo, algo curioso acontece. As situações deixam de ter tanto poder sobre você. As pessoas que antes te manipulavam passam a sentir que os jogos delas já não funcionam mais. Aqueles olhares calculados, as críticas veladas, as provocações planejadas, nada mais penetra como antes. Porque quando a sua mente se fortalece, você não depende mais do caos externo para decidir quem você é. Essa mudança não acontece de um dia para o outro. É um treino diário, um exercício de atenção, um
compromisso silencioso com a sua própria liberdade. E quanto mais você pratica, mais percebe que o controle nunca esteve do lado de fora. Ele sempre esteve aí, dentro de você, esperando para ser recuperado. Chega um momento em que você percebe que não é o barulho externo que te destrói, mas o que você carrega por dentro. Não são as críticas, nem as provocações, nem as injustiças. É a sua insistência em lutar contra tudo, em tentar controlar cada detalhe, em querer mudar quem não quer mudar. Isso te prende numa batalha interminável. E quanto mais você tenta vencer o mundo lá fora, mais perde a guerra dentro de você. Essa é a armadilha invisível que drena sua força. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas, esgotadas, carregando uma raiva silenciosa que nunca as abandona. Elas não percebem que a liberdade não começa quando tudo ao redor muda. A liberdade começa quando você muda a forma como se relaciona com o que não pode controlar. Os estoicos chamavam isso de arte do desapego consciente. Não é sobre desistir da vida, nem aceitar passivamente tudo o que acontece. É sobre escolher, com presença e clareza, onde a sua energia será investida. Marco Aurélio dizia: "Se está fora do meu alcance, não pode roubar minha paz." Essa frase não é filosofia de livro antigo, é uma ferramenta prática. Significa que você pode atravessar um caos externo e ainda permanecer inteiro. Significa que, mesmo quando alguém te ataca, o veneno só entra se você abrir a porta. Significa que você pode enfrentar perdas, rejeições e críticas sem se quebrar por dentro, porque entende uma verdade simples, mas poderosa. O seu valor nunca esteve no que os outros dizem, mas naquilo que você constrói dentro de si. E quando você finalmente entende isso, o mundo muda, não porque ele ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. As provocações continuam vindo, mas não te atingem da mesma forma. As pessoas podem tentar te arrastar para os dramas delas, mas você já não se perde mais nesse jogo. Surge uma calma silenciosa, uma força que não grita, mas se impõe. As pessoas começam a notar. Elas sentem que algo mudou. Elas percebem que o poder que tinham sobre você simplesmente desapareceu. É isso que o estoicismo faz. Ele te devolve para você. E quando você se torna dono da sua própria mente, ninguém mais pode te controlar. Essa é a liberdade que os antigos buscavam. Essa é a força que te torna intocável. Chega um ponto na vida em que você percebe que não pode controlar o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Tudo ao seu redor pode mudar. Pessoas vão te criticar, situações vão fugir do seu controle, portas vão se fechar. Mas a sua mente, essa sempre vai ser o seu território mais sagrado. É ali que você decide se quebra ou se cresce, se perde ou se encontra. A verdade é que o caos nunca vai parar. Os desafios não vão desaparecer. Mas você não precisa mais viver como refém do que acontece fora. A sua paz não depende do que fazem com você, mas do que você escolhe fazer com o que acontece. Os estoicos entenderam que o maior ato de liberdade não é conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo. Marco Aurélio, que governava um império inteiro, escreveu para lembrar a si próprio: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. Isso muda tudo. Porque quando você domina sua mente, você percebe que ninguém mais pode te controlar. Nenhuma palavra, nenhum olhar, nenhuma crítica tem força para te desestabilizar. Você se torna alguém sólido, enraizado, presente. Não é que a vida fique mais fácil, é você que se torna mais forte. Então, da próxima vez que o caos bater na sua porta, respire fundo. Lembre-se de que não precisa vencer o mundo lá fora. Precisa apenas não se perder aqui dentro. Quando você decide proteger o seu eixo, quando aprende a filtrar o que entra e o que sai da sua mente, quando escolhe presença em vez de reação,
você se liberta. E essa liberdade é silenciosa, mas poderosa. É a liberdade de não ser arrastado pelo que não te serve mais. É a liberdade de ser dono de si. É a liberdade de viver com clareza, força e propósito, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa é a verdade que vai libertar a sua mente.